Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao Acesso 365, o podcast que te leva mais fundo na Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, estamos no episódio número 40 e eu preparei algo especial para você. Vamos mergulhar em Marcos 6 e Êxodo, capítulos 13 e 14. A princípio, podem parecer leituras bem diferentes, mas, acredite, há um fio condutor que as une, a fé. E como ela se manifesta tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O que você acha de começarmos essa jornada explorando a reação das pessoas a Jesus em Marcos 6? Ótima ideia. É fascinante observar como em Marcos 6 Jesus retorna à sua terra natal. As pessoas simplesmente não conseguem reconhecer sua divindade. Elas o conheciam desde criança, sabiam de sua origem humilde e por isso questionavam de onde vinha a tamanha sabedoria e poder para realizar milagres. É quase como se a familiaridade delas com Jesus tivesse criado um bloqueio para a fé. Elas se maravilhavam com seus ensinamentos e milagres, mas ao mesmo tempo questionavam: de onde vem tudo isso? Quem ele pensa que é? Parece que às vezes nós também agimos assim, não é? Nos deixamos levar pela incredulidade, pela dúvida, mesmo diante de tantas evidências do amor e poder de Deus. O que te faz pensar sobre essa reação das pessoas, essa dificuldade em crer? O que me chama a atenção é que a fé genuína vai além da admiração por milagres. Requer confiança e obediência. Em Marcos 6, vemos que a falta de fé das pessoas da sua terra natal limitou a ação de Jesus. Ele não pôde realizar ali muitas obras maravilhosas por causa da incredulidade delas. Para mim, isso mostra como a nossa postura diante de Deus influencia a sua atuação em nossas vidas. Se estamos fechados, com o coração endurecido, limitamos o que Deus pode fazer através de nós. É como se a nossa fé, ou a falta dela, abrisse ou fechasse portas para a ação de Deus em nossas vidas, não é? E por falar em portas se abrindo, me lembrei da história do Êxodo, que também vamos explorar hoje. Você acha que podemos traçar algum paralelo entre a reação do povo de Israel diante do Mar Vermelho e essa dificuldade das pessoas em crer em Jesus? Sem dúvida. Em Êxodo, vemos o povo de Israel, recém-libertado do Egito diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó se aproximando. Imagine o medo, o desespero que eles sentiram. Parecia o fim da linha, não é? Mas Deus, em sua infinita bondade, poder abre o mar, proporcionando uma fuga milagrosa. É nesse momento de aparente derrota que a fé deles é testada, e Deus se revela de forma grandiosa. É verdade. E essa história nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, uma situação parece impossível, Deus pode agir de forma extraordinária. E você já viveu alguma situação em que se sentiu como os israelitas diante do Mar Vermelho, sem saída, e Deus abriu um caminho? Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos assim. Mas é importante lembrar que assim como guiou os israelitas pelo deserto, Deus também nos guia. E às vezes Ele permite que passemos por momentos difíceis, não para nos punir, mas para fortalecer a nossa fé e nos ensinar a depender dele. A travessia do deserto, com todas as suas provações, foi um período de aprendizado e amadurecimento para o povo de Israel. E que lição poderosa para nós. As dificuldades, os desertos que enfrentamos podem ser oportunidades de crescimento espiritual, de nos aproximarmos de Deus e aprendemos a confiar mais nele. Mas me diga, no Êxodo, vemos a importância de se lembrar da libertação, da ação de Deus na vida do povo. Como você acha que podemos aplicar esse princípio de lembrar na nossa vida diária, para fortalecer a nossa fé? Que pergunta interessante. A instrução de Deus para os israelitas celebrarem a Páscoa, relembrando a saída do Egito, era mais do que uma festa, era um ato de fé, era reviver a libertação e fortalecer a confiança em Deus da mesma forma para nós. Lembrar das vezes em que Deus agiu em nossas vidas, das dificuldades que superamos, das bênçãos recebidas. É como reacender a chama da fé, é fortalecer a certeza de que Ele está sempre conosco. É como construir um memorial da fidelidade de Deus em nossas vidas, para nos encorajar nos momentos difíceis, não é? E, falando em memorial, me chamou a atenção a história dos ossos de José, que foram levados para a terra prometida. O que te toca nessa história? Essa história, para mim, é um exemplo de fé que atravessa gerações. José, mesmo diante da morte, manteve a certeza da promessa de Deus, ordenando que os ossos fossem levados para a terra prometida. É como se ele estivesse dizendo: eu creio que Deus vai cumprir a sua promessa, mesmo que eu não esteja aqui para ver. Que fé inspiradora. É verdade. E essa fé que atravessa gerações me faz pensar. Que tipo de legado de fé estamos deixando para as próximas gerações? Que ossos, metaforicamente falando, estamos carregando em direção à nossa terra prometida? O que estamos fazendo hoje para que as pessoas se lembrem de Deus e de suas promessas no futuro? É uma reflexão profunda e desafiadora. Mas voltando à história do Êxodo, você se lembra da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. Deus guiando o povo, mostrando o caminho. É mais uma demonstração do cuidado e da presença constante de Deus, mesmo no meio do deserto. Como você acha que podemos perceber essa guia de Deus em nossas vidas hoje? Essa imagem da coluna de nuvem e de fogo é realmente poderosa. Me faz pensar que às vezes a guia de Deus não é uma voz estrondosa do céu, mas um sussurro suave em nossos corações, um sinal, uma oportunidade de dó, uma pessoa que cruza o nosso caminho. É preciso estarmos atentos.
sensíveis à sua voz, para reconhecermos a sua presença em cada detalhe. Exatamente, muitas vezes essa guia vem através da sua palavra. Em Romanos 10,17 lemos: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A leitura da Bíblia é essencial para o nosso crescimento espiritual, é através dela que conhecemos a Deus, seus planos e sua vontade para as nossas vidas. E é nessa busca, nessa intimidade com Deus que a nossa fé se fortalece. Concordo plenamente. E essa busca, essa intimidade com Deus nos leva a outro ponto importante que você mencionou, a importância do testemunho pessoal na conversão das pessoas. Você acha que ao compartilharmos as nossas experiências de fé, ao falarmos sobre o que Deus tem feito em nossas vidas, estamos de alguma forma cumprindo a missão de sermos luz no mundo? E aí, Guto, pronto para continuarmos nossa imersão na palavra. Preparadíssimo. É sempre bom lembrar de que no Acesso 365 a gente não só lê a Bíblia, a gente se aprofunda nela, busca entender o contexto, as entrelinhas, e como aplicar os ensinamentos no nosso dia a dia. O que me chamou a atenção em Marcos 6, logo após o milagre da multiplicação dos pães, é Jesus obrigando os discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado no Mar da Galileia. É curioso mesmo. Jesus, depois de alimentar mais de 5.000 pessoas, se despede da multidão. E em vez de ir com os discípulos, os envia sozinhos. Me parece que ele sabia que eles precisavam de um tempo para processar tudo o que tinham vivido, para descansar e se preparar para o que viria a seguir. É como se ele estivesse dizendo: vocês deram o seu melhor, agora é hora de recarregar as energias. Mas a jornada dos discípulos não foi fácil. Eles enfrentaram um vento contrário durante a madrugada, o barco sendo jogado de um lado para o outro. Imagine o medo, a sensação de impotência. E é nesse momento de desespero que Jesus aparece caminhando sobre as águas. Que imagem poderosa! Os discípulos aterrorizados pensaram que era um fantasma. Mas Jesus, com toda a sua calma e autoridade, diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. É como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui com vocês mesmo em meio à tempestade. Que alívio os discípulos devem ter sentido ao ouvir a voz de Jesus. E quando ele entra no barco, o vento se aquieta e eles chegam em segurança ao seu destino. É incrível como essa história nos mostra que Jesus está sempre presente, mesmo quando não podemos vê-lo, pronto para nos socorrer nos momentos de dificuldade. O que te faz pensar sobre a reação dos discípulos, essa mistura de medo e alívio ao verem Jesus. O que me intriga é que, mesmo após testemunharem milagres extraordinários, como a multiplicação dos pães, e Jesus caminhando sobre as águas, o texto diz que os discípulos ainda não tinham compreendido plenamente quem ele era. Seus corações estavam endurecidos. É como se a mente deles compreendesse, mas o coração ainda resistisse. É como se eles tivessem visto, mas não tivessem realmente enxergado a grandeza de Jesus. E isso me faz pensar, será que nós também não agimos assim às vezes? Será que não deixamos a familiaridade com a palavra de Deus, com seus ensinamentos, nos cegar para a sua presença real em nossas vidas? É uma pergunta importante para nos fazermos. Podemos até conhecer os ensinamentos de Jesus, frequentar a igreja, ler a Bíblia, mas se nosso coração estiver endurecido, não vamos experimentar a transformação que ele quer realizar em nós. E por falar em transformação, em Êxodo vemos Deus conduzindo os israelitas pelo deserto, não pelo caminho mais curto, mas por um caminho mais longo, para que eles pudessem amadurecer na fé. Esses desvios que Deus permite em nossas vidas, esses caminhos mais longos, podem parecer frustrantes, mas são oportunidades de aprendizado, de crescimento, assim como os israelitas no deserto. Nós também somos moldados, purificados, fortalecidos durante a jornada, que te faz refletir sobre a importância desses desertos na nossa caminhada de fé. O deserto, para mim, é um símbolo de purificação, de desapego, de encontro com Deus. É no deserto que a gente aprende a depender dele, a ouvir a sua voz, a reconhecer essa sua provisão. É ali que a gente se despe das nossas próprias forças e se entrega completamente a ele. E quando saímos do deserto, não somos mais os mesmos. Saímos mais fortes, mais resilientes, mais dependentes de Deus. E essa dependência de Deus, essa entrega, é fundamental para que a gente experimente o seu poder em nossas vidas, assim como os israelitas experimentaram no Mar Vermelho. Mas me diga, como podemos cultivar essa dependência de Deus no nosso dia a dia? Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos, da busca constante pela sua presença. É como um relacionamento. Quanto mais tempo passamos com alguém, mais o conhecemos, mais confiamos, mais dependemos. O mesmo acontece com Deus. E essa intimidade com Deus, essa confiança nele, nos leva a outro ponto importante que você mencionou, a importância do nosso testemunho pessoal na vida das pessoas. Lembra da pesquisa que comentamos, mostrando que a maioria das pessoas se converte através do testemunho de amigos e familiares. Isso nos mostra que a nossa vida, a nossa forma de agir, de falar, de amar, pode ser um instrumento que Deus vai usar para tocar o coração de alguém. É como se a nossa vida fosse uma carta de amor escrita por Deus, tocando o coração daqueles que nos cercam. E essa carta pode ser o que faltava para que alguém encontre a fé em Jesus. Mas me diga, como podemos ser esse testemunho vivo de Cristo no mundo, sem sermos invasivos ou arrogantes? Acho que eu te amo. Não, é genuíno, que se preocupa com o bem-estar do outro, que se alegra com sua felicidade, o acolhe sem julgamentos. É o amor que não impõe, mas que convida.
que não condena, mas que perdoa, que não se vangloria, mas que serve. É o amor que reflete o próprio amor de Deus por nós. E por falar em amor, em Marcos 6, vemos Jesus curando os enfermos, demonstrando compaixão e misericórdia. O toque de Jesus, a imposição de suas mãos sobre os enfermos era um gesto de amor, de cura, de restauração. E esse mesmo poder de cura está disponível para nós hoje, através da fé em Jesus. Ele continua curando, restaurando, transformando vidas. Mas como podemos experimentar esse poder de cura em nossas próprias vidas e sermos instrumentos de cura para outros? Acho que o primeiro passo é reconhecer a nossa necessidade de cura, seja física, emocional ou espiritual. Então, com humildade, nos entregarmos a Jesus, confiando no seu poder e no seu amor. É como se abríssemos as portas do nosso coração para que Jesus entrasse e fizesse a sua obra em nós. E à medida que somos curados, transformados, podemos ser canais da sua graça para outras pessoas. É como se a cura que recebemos transbordasse de nós, contagiando aqueles que nos cercam. E essa cura pode se manifestar de diversas formas. Uma palavra de conforto, um gesto de carinho, uma atitude de perdão, uma oração sincera. Mas me diga, como podemos ter certeza de que Jesus está realmente nos ouvindo e respondendo às nossas orações? A fé, Guto, não se baseia em provas visíveis, mas na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele age em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. Em Hebreus 11.1, lemos: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É como se a fé fosse um radar, captando sinais da presença de Deus, mesmo quando ele parece estar em silêncio. Mas como podemos fortalecer esse radar, essa sensibilidade para perceber a ação de Deus em nossas vidas? Através da leitura da Bíblia, da meditação, da oração, da comunhão com outros cristãos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sensíveis nos tornamos à sua voz, à sua guia, ao seu agir em nossas vidas. É como se a nossa fé fosse um músculo que precisa ser exercitado constantemente, para se fortalecer. E falando em exercício da fé, em Êxodo vemos os israelitas murmurando contra Moisés e contra Deus, duvidando da sua provisão e da sua capacidade de livrá-los. Como você acha que podemos lidar com esses momentos de dúvida, de medo, de incerteza que surge em nossa caminhada de fé? Acho que é importante reconhecer que esses sentimentos são normais, humanos. Todos nós, em algum momento, somos tentados a duvidar, a questionar, a ter medo. Mas a chave para vencer esses momentos de crise é buscar a Deus em oração, desabafar com Ele os nossos medos, as nossas angústias e confiar na sua fidelidade. É como se corrêssemos para os braços do Pai, buscando abrigo em seu amor e em sua proteção. E ao fazermos isso, recebemos a força e a coragem que precisamos para seguir em frente. E lembre-se, Guto, não estamos sozinhos nessa caminhada. Temos a comunhão com outros cristãos que podem nos encorajar, nos fortalecer, nos ajudar a carregar os fardos. É a beleza da comunidade, do corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel importante, se complementando e se fortalecendo mutuamente. E já que falamos tanto sobre a importância do testemunho pessoal, que tal encerrarmos essa segunda parte do nosso episódio convidando os nossos ouvintes a refletirem sobre como eles têm testemunhado de Cristo em suas vidas? Ótima ideia. Que cada um de nós possa se perguntar: o que as pessoas veem em mim? Elas veem Jesus. Elas veem o amor de Deus. Elas veem a esperança que habita em mim. Possamos ser luz no mundo, sal da terra, reflexo do amor de Cristo para todos que nos cercam. E para continuarmos essa conversa, te espero na terceira e última parte do nosso episódio. Até já. E estamos de volta para a última parte do nosso Acesso 365. Nossa conversa de hoje tem sido realmente inspiradora. Tenho certeza que estamos aprendendo muito juntos com a leitura de Marcos 6 e Êxodo, capítulos 13 e 14. Com certeza, Guto. A palavra de Deus é viva e poderosa, sempre nos desafiando e nos ensinando algo novo. E hoje, a imagem da travessia do Mar Vermelho em Êxodo 14 tem mexido muito comigo. Essa passagem é realmente épica. Imagina o povo de Israel fugindo da escravidão no Egito, com o mar à sua frente e o exército de Faraó se aproximando por trás. Devem ter se sentido completamente encurralados, né? É como se estivessem presos entre a espada e a parede, sem ter para onde ir. Mas é nesse momento de desespero, quando tudo parece perdido, que Deus intervém. De forma sobrenatural, abrindo o mar para que o seu povo pudesse passar. É um verdadeiro ato de libertação. Um milagre que demonstra o poder e a fidelidade de Deus. E quando o exército egípcio tenta segui-los, as águas se fecham, engolfando Faraó e seus soldados. É como se Deus estivesse dizendo: eu protejo aqueles que confiam em mim. Essa história nos ensina que não importa o quão difícil seja a situação, o quão grande seja o problema, Deus é capaz de abrir caminhos onde não existem. Ele é o Deus do impossível. Isso me faz pensar: será que nós também não limitamos o poder de Deus em nossas vidas por causa da nossa falta de fé, da nossa incredulidade? Verdade. Às vezes a gente se esquece que serve a um Deus que criou o universo, que abriu o mar, que ressuscitou Jesus dos mortos. E a gente se preocupa com coisas tão pequenas, né? Se sente incapaz de vencer desafios que para Deus são insignificantes. É por isso que a gente precisa fortalecer a nossa fé.
nos alimentar da palavra de Deus, buscar a sua presença constantemente. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos em suas promessas e em seu amor por nós. E essa confiança nos impulsiona a crer no impossível, a esperar o extraordinário. É como se a fé fosse um imã que nos atrai para Deus, nos conectando com a sua fonte inesgotável de poder e amor. E falando em amor, lembrei da pesquisa que a gente mencionou, que mostra que a maioria das pessoas se converte através do testemunho de amigos e familiares. Exatamente. Isso nos mostra que a nossa vida, nosso exemplo, pode ser um canal para que Deus toque o coração de outras pessoas. É como se a nossa forma de viver, de amar, de perdoar, fosse um reflexo da luz de Cristo, atraindo as pessoas para Ele. É como se a gente fosse um espelho, refletindo a imagem de Jesus para o mundo. E essa imagem pode ser o que faltava para que alguém encontre a paz, a alegria, o propósito que tanto busca. Mas, Guto, para refletirmos a luz de Cristo, a gente precisa primeiro estar conectado à fonte dessa luz. A gente precisa ter um relacionamento íntimo com Jesus, se alimentar da sua palavra, buscar a sua presença diariamente. E é isso que eu te convido a fazer agora. Abra o seu coração para Jesus. Se você ainda não o conhece, esse é o momento de dar um passo de fé. Reconheça que você precisa de um Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus morreu na cruz para te perdoar e te dar uma nova vida. A decisão é sua, mas saiba, Deus te ama incondicionalmente e está de braços abertos para te receber. E para aqueles que já conhecem a Jesus, que tal renovarmos o nosso compromisso com Ele hoje? Que tal se comprometer a ser mais parecido com Ele? A amar mais, a perdoar mais, a servir mais. Que a gente possa ser a igreja que Jesus sonhou. Uma igreja que ama, que acolhe e que transforma o mundo através do seu amor. E que a nossa vida seja um testemunho vivo da sua graça e do seu poder. Para finalizar nosso acesso 365 de hoje, quero deixar uma palavra de encorajamento. Não desanime diante das dificuldades. Lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem um plano perfeito para sua vida. Confie nele, busque a sua presença e deixe que Ele te guie. E lembre-se, você tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Um ótimo domingo e uma semana abençoada para você. Até a próxima. Curta, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida porque você tem acesso.